Nós estamos com o Hop também, que aconteceu lá nesta ocorrência. Nós vamos mostrar o Antônio Cardoso, já tem sinal do Antônio Cardoso aí? Vamos falar com ele ao vivo. Ele conversou agora, estava no Balanço Geral ao vivo com o Sérgio Cursino e ele conversou com a vítima. E ele tem a presença aí agora dos parceiros do sindicato. Antônio Cardoso, estamos eu particularmente, você que está acompanhando aí a programação durante todo o dia, né? Eu não consigo acompanhar em 100%. Eu ainda estou confuso com algumas informações. Antônio Cardoso, esperamos os seus esclarecimentos porque você está em loco. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Coronel Yunes. Boa tarde a todos que nos acompanham a partir de agora no Tolerância Zero. Pois é, há poucos minutos eu conversei ao vivo com o homem que foi vítima dessa abordagem policial. O Francisco conversou com a gente. Ele afirmou que estava fazendo viagens por aplicativo. Ele também trabalha, além de ser vigilante, ele também trabalha como motorista de aplicativo. Ele foi deixar a esposa no trabalho e no momento que ele esperava uma outra corrida para se dirigir ao trabalho dele como vigilante, foi neste momento que o batalhão de rádio patrulha passou por ali, a guarnição avistou ele e com informações, segundo a polícia militar, de que havia um casal afirmou que tinha sido roubado naquela região por veículo semelhante ao que o seu Francisco estava. Neste momento foi que a guarnição da rádio patrulha foi fazer a abordagem a este homem. Enfim, as imagens já circularam na internet, o público de casa já viu também as imagens que circularam e hoje a gente conversou com o Francisco. Ele afirmou que no momento da abordagem policial ele tentou conversar com os policiais, tentou falar que não tinha nada a ver, que ele era apenas um vigilante, que ele estava tentando ir para o trabalho, que ele estava esperando uma corrida, também trabalha como motorista de aplicativo, não tinha o que dever a ninguém, não estava temendo nada. Mas neste momento ele disse que teve uma truculência policial. As palavras do Francisco, inclusive, foram muito fortes, né? Ele disse que a truculência policial realmente foi muito grande. Ele contou tudo isso pra gente há alguns minutos atrás. Inclusive, viu, Cláudio? Ele falou sobre a droga, que segundo, como você falou aí, o Hop policial, havia entorpecente em posse do Francisco. O Francisco negou qualquer posse de entorpecente, qualquer uso. Eles falaram que era uma bucha de maconha, a polícia, né? O Francisco negou tudo isso. Mas além de toda essa história, o Francisco foi levado à delegacia plantonista até a central de flagrantes. Ele chegou a passar mal, teve que ir ao hospital, o Nestor Piva, neste momento, para receber atendimento médico, para aí sim ser atendido pela polícia. E durante todo esse momento, o Sindicato dos Vigilantes aqui de Sergipe prestou apoio e estava, né, em todo esse ensejo que se deu em toda essa história envolvendo o seu Francisco. Por isso mesmo, eles estão aqui hoje, bem em frente à Assembleia Legislativa de Sergipe, a LESE, para conversar também com o pessoal aqui da Casa Legislativa, para entender e levar esse caso adiante, dando todo esse apoio ao Francisco. A gente vai conversar a partir de agora com o Carlos, conhecido como Carlão aqui, que é da assessoria de comunicação do sindicato. Carlão, uma boa tarde, seja bem-vindo ao Tolerância Zero. A gente falou mais cedo realmente que o sindicato está em todo esse ensejo, né, em toda essa história. Para a gente começar as informações que vocês têm. O que foi que o Francisco passou? Havia alguma coisa que desse robustez a essa abordagem policial que foi feita com o Francisco? Boa tarde, Cláudio, boa tarde, Coronel Yunes, e a todos os telespectadores da TV Atalaia, inclusive também aos nossos companheiros de farda, os vigilantes do Estado de Sergipe, que fazem um trabalho excelente em prol da sociedade. Então, como você mesmo já frisou ainda há pouco, né, o trabalhador, com muita dificuldade, nós convidamos ele para participar conosco hoje aqui, de um momento que nós estivemos ainda há pouco, inclusive o nosso diretor-presidente, Reginaldo Gonçalves, estava aqui presente também. Viemos a essa casa, né, para conversar com o presidente da LESE, para que esse, junto com a Comissão de Direitos Humanos dessa casa, possa investigar a conduta desses policiais. Porque, como já foi dito, inclusive pelo próprio trabalhador, né, de início, as informações que nos chegaram é que a polícia estava em busca de um carro com características parecidas, mas abordaram um trabalhador que se identificou, estava com parte do fardamento, a todo momento falando que era vigilante, e aí aconteceu aquela abordagem que todos já têm conhecimento, inclusive com o uso de uma espuma
análoga ao spray de pimenta, que o próprio trabalhador confessou aqui, ele mesmo falou com as suas palavras que após isso ele ficou com falta de ar e foi colocado no fundo da viatura e conduzido para a delegacia. Me fez lembrar um caso bem recente que aconteceu em Umbaúba, o caso de Genivaldo, que acabou falecendo dentro de um camburão justamente por métodos parecidos. O Francisco estava aqui com a gente, inclusive estava com a máscara, viu, Cláudio, mais cedo. Inclusive ele disse que estava com o lixado ainda estava sentindo alguns efeitos de tudo o que ele passou, né? Ele ainda está sentindo tudo isso, ele ainda está muito abalado, inclusive, viu, Cláudio? A gente estava conversando com ele ao vivo, no momento do ao vivo ele se sentiu mal, começou a chorar, ele teve que ser abordado, né, pela esposa que estava com ele acabou saindo daqui e não conversou mais com a gente. Inclusive a gente queria conversar com ele ainda, né? Queria conversar um pouco mais, entender um pouco mais de tudo que aconteceu, só que ele informou que não tem mais condições. Ele afirmou que realmente não dá mais para conversar sobre isso, foi para casa descansar. Mas, inclusive, sobre esse caso, né, sobre o que ele estava sentindo e tudo isso, pode até conversar com o Cícero aqui, deixa eu chamar ele, que estava lá no momento, né? Ele foi levado para o Nestor Piva, houve também todo um ensejo ali no Nestor Piva, houve toda uma situação que também foi complicada, não foi, Cícero? Uma boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Sim, houve essa problemática também no atendimento do nosso parceiro vigilante. Houve a problemática também no acesso da esposa do mesmo, querendo adentrar para ver a situação do marido, que até então ninguém sabia a situação que ele se encontrava. Foi proibida pelo gestor do Hospital Nestor Piva, entendeu? Que de maneira brusca e cruel impediu o acesso da esposa do mesmo, impediu o acesso do sindicato, que é quem representa a classe por direito. E só com a chegada, tivemos que acionar a nossa advogada. Com a chegada da advogada no hospital foi que ele liberou o acesso da advogada e disse: com a senhora eu converso. Então, assim, é uma problemática que vem se repetindo e a situação do nosso parceiro é daquela situação, mexer com o psicológico, está se sentindo mal, o efeito do remédio ainda ele foi dopado no hospital, inclusive induzido pelos policiais. A própria fala mesmo dele diz para que falasse para a advogada que ele não tinha apanhado quando ele apanhou, entendeu? E os vídeos mostram toda a situação, os vídeos que foi postado na TV aí. Então, é bom que seja investigado isso, viemos aqui em busca de resposta para que seja solucionada essa situação. Perfeito. Além disso, viu, Cláudio, a SSP também divulgou uma nota sobre este caso, informando tudo o que tinha acontecido. A gente já falou sobre o ROP policial, né, as informações que tinham lá, mas eu vou ler agora, a partir de agora, né, a nota da Secretaria de Segurança Pública da Polícia Militar de Sergipe. A nota afirma que foi registrada, né, essa ocorrência do batalhão de rádio patrulha no Marcos Freire 2, enquanto fazia rondas, essa guarnição naquele local. A nota diz que as vítimas passaram aos policiais as características do suspeito, as vítimas de um roubo, de um veículo utilizado nessa ação durante esse crime. Após as rondas, os policiais então identificaram esse veículo com as características descritas pelas vítimas e iniciou o procedimento de abordagem neste rapaz, que seria o Francisco. Durante o procedimento, os militares solicitaram que o ocupante, o Francisco, parasse o veículo. A parada foi solicitada, ele realizou a parada por diversas vezes. Quando ele foi parado, o homem não atendeu à solicitação dos policiais e também não obedecia os pedidos dos policiais militares. Diante dessa situação, os policiais então utilizaram-se de técnicas com instrumentos de menor potencial ofensivo. Ao ser contido, os policiais localizaram com o homem um coldre e uma embalagem contendo maconha, além de objetos pessoais. Mesmo após a abordagem, o homem continuou registro ação policial e dizendo que a situação não iria ficar assim. Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado à central de flagrantes, onde o caso foi registrado. Eu reafirmo, isso aqui foi a nota divulgada pela Polícia Militar sobre este caso. A gente conversou com o Francisco, ele negou qualquer posse da maconha e também afirmou que o coldre que estava com ele seria do trabalho dele como vigilante. As informações a gente continua colhendo e todos os desdobramentos do caso vocês acompanham na programação da TV Atalaia. Cláudio, Coronel. Valeu, Antônio, muito obrigado. Estamos bem atualizados, as informações têm pontos e contrapontos. Agradecer a turma aí do sindicato, né? Deve sim ser feito a defesa, os posicionamentos de classe. E agora? Nós pela manhã tivemos uma entrevista com a nossa repórter Jéssica Cruz, aonde um representante, eu acredito que o porta-voz da Polícia Militar, disse que não foi encontrado nada com o indivíduo, que ele foi preso por desacato à autoridade, por resistir à prisão naquele momento. Só que na nota da Polícia Militar agora, que nós acabamos de ler, e no ROP, comandante, o ROP é escrito pelos policiais que estavam na ação, que estavam no local da ocorrência. Vai dizer exatamente o que o Antônio Cardoso disse. Eu vou ler para vocês aqui agora. Olha, após uma revista pessoal
hospital foi encontrado um coldre, uma bucha de maconha, além de objetos pessoais como carteira, porta-cédula e celular, sendo possível identificar o indivíduo. Não sendo bastante, o homem ainda ameaçou a guarnição, dizendo exatamente a mesma coisa que o Antônio Cardoso relatou aí agora. Então nós ficamos com 2 posicionamentos, com 2 informações neste momento. Comandante Yunes, por favor. Bom, Cláudio, o que a gente observa é muita confusão para um fato focado e com uma postura muito tranquila. Primeira coisa, quando se realiza uma abordagem policial, quem tem a autoridade é o policial. Ninguém pode se recusar a não ser revistado, independente de quem seja. E eu digo isso de forma muito natural, porque eu já viajei em estrada, né, e fui abordado e mandaram eu descer do carro e para trás e eu cumpri exatamente tudo, até dizer, eu sou oficial da polícia. Então, a ninguém é dado o direito de não ser revistado, principalmente se havia, por parte da Polícia Militar, uma suspeita ao veículo, uma reclamação anterior. Então, com relação a isso, foram conduzidos. Prova do fato que fora registrado na delegacia é que houve, após ouvido pelo delegado, o pagamento de fiança. Ou seja, tornou-se que o ato que fora realizado por parte dos policiais militares se tornou um ato legal em virtude do que o delegado de plantão assim o fez. Ou seja, prendeu o indivíduo e fez com que houvesse arbitrado a fiança. Com relação ao acesso ao hospital, uma postura do hospital, até porque nós temos que lembrar que quem adentra no hospital conduzido pela polícia está sendo custodiado. Somente o advogado tem acesso a essa pessoa. Muito bem. E os desdobramentos, as novas informações, você terá às 18 horas com a nossa Mari Sena. Vamos à frente, comandante Yunes.